sua mulher, e os dois serão uma só carne. Ali Deus estava instituindo a família com base no matrimônio, com base no casamento. Quando que o homem deve deixar pai e mãe? Quando ele está preparado para isso. Por isso que eu dei para vocês o exemplo. Quando que alguém deixa a faculdade? Quando ela é formada. Fez todas as matérias que tinha que ser formada. O filho não deve deixar a casa paterna se ele não está preparado para um casamento. Existem muitos casamentos precipitados, vão ter problemas, que casaram antes da hora e tiveram que deixar a casa do pai e da mãe antes da hora, vai ter problema. Esse deixar tem que ser na hora certa. E nós falamos também, recordando, revisando para vocês, que os pais têm que providenciar muitas coisas para os filhos. Os pais são provedores dos filhos. E dentre tantas coisas que devem ser providenciadas, tem 3 que são de máxima importância e relevância. A primeira delas, os pais têm que dar aos filhos Deus, o ensinamento de Deus, o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, o relacionamento com Deus. Os pais têm que ensinar aos filhos. Nós somos só stepfathers para vocês, ou seja, nós somos só pais substitutos, representantes. O seu pai é Deus. Então você tem que aprender a reverenciar a Deus como seu legítimo pai e se relacionar com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Se os pais derem Deus, transmitirem a palavra de Deus para os seus filhos, ótimo. Todo o resto que eles transmitirem será bastante útil, porque em primeiro lugar, esses filhos buscarão a Deus nas suas vidas. Não criamos filhos para o mundo, criamos filhos para Deus. Segunda coisa que os pais também devem dar aos seus filhos é uma formação adequada de cidadãos, de gente, já que nós também preparamos os filhos para viverem na sociedade. Porque Jesus orou por nós dizendo: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E que no mundo eles sejam então sal da terra e luz do mundo. Prepará-los para viver em sociedade inclui dar a eles condição de se formarem profissionalmente. Para quê? Para que tenham uma vida digna, uma vida honesta, trabalhem com honestidade e consigam sustentar a sua vida e sustentar a sua segunda família primária. Eu falei que a primeira família primária é a família onde nós somos filhos. E a segunda família, que não é secundária, vai ser também primária. Então vai ser a segunda família primária, é a família onde nós teremos esposos e pais. O homem deve andar de família para família. Deus não concebe nenhuma pessoa vivendo fora de família. Essa é uma realidade drástica, terrível, negativa, que se estabelece no mundo de hoje. Quando os vínculos familiares foram cortados, porque outras coisas que deveriam ser secundárias foram colocadas em primeiro lugar. Então, os pais têm que ensinar aos filhos uma profissão ou formá-los, dar a eles condições de se formarem numa profissão para assim terem com que viver dignamente no mundo sem estar sendo desonesto, nem roubando de ninguém, mas suprindo as próprias necessidades e a necessidade da sua família, da sua segunda família primária, quando ele se casar, quando ele deixar pai e mãe. E terminamos ontem e falamos da terceira coisa. Os pais têm que também estar em oração, em discernimento, em diálogo, em conversa com os filhos, acerca dessa transição, de quando chegar o momento dele deixar pai e mãe, se unir à sua esposa. Então os pais têm que saber também discernir com o filho quem vai ser a sua melhor esposa,
com a sua filha quem vai ser o melhor esposo para ela. E nós então estamos falando sobre essa questão, o que vem no pré-casamento. E hoje, de uma maneira normal, nós vemos namoro, noivado e casamento. Namoro, noivado e casamento. Começamos a falar ontem sobre namoro, aliás, falamos bastante coisa sobre namoro. E eu disse desde quarta-feira que namoro não é bíblico, porque nas culturas dos povos onde a escritura foi escrita, não havia essa questão de namoro. Namoro é uma coisa nova, é uma coisa recente que nasceu no ocidentalismo, no mundo ocidental, nos costumes ocidentais. Os costumes dos povos bíblicos eram costumes patriarcais, porque os valores da família eram altos e ligados a um ícone, a pessoa do pai. O pai era um patriarca, a mãe era uma matriarca, e os filhos viam nos pais a figura de pessoas que se relacionam com Deus, a figura de pessoas que sustentam a sua casa com dignidade e a figura de pessoas que se casaram bem. O filho tem que sair, o filho ou a filha, antes de deixar a sua casa, tem que ter nos seus pais o ícone dessas três coisas. Meu pai e minha mãe são pessoas de Deus. Eu sou testemunha disso. Meu pai e minha mãe sustentaram a nossa casa com dignidade. Meu pai e minha mãe se casaram direito. Realmente eu sei que um era para o outro e eu sei que eles se amavam, e foi todos esses exemplos que eles passaram para mim. É assim que um filho deve deixar a casa do seu pai. E a maioria de nós não deixou a casa do pai assim, não é verdade? Mas Deus tem que transformar, nós temos que, na presença de Deus, lutar para transformar a nossa realidade. Como eu disse ontem, quem se transforma também transforma a realidade, as circunstâncias em que vive. Quem se transforma, transforma as realidades em que vive. Eu não tive uma família dessa maneira, mas como Deus me transformou, eu estou trabalhando para ter uma família dentro dos propósitos de Deus. Amém? Glória a Deus. Então é assim que nós temos que lutar, nos esforçar para ser, lembrando que o ideal é muito alto em relação ao nosso real, à nossa realidade. Mas nós temos que nos esforçar para que a nossa realidade chegue o mais próximo possível desse ideal. Amém? Muito bem. Naquelas famílias patriarcais, geralmente eram os pais que escolhiam com quem os filhos ou as filhas iriam se casar. Não eram os filhos que escolhiam, não era a pessoa que escolhia com quem ela ia se casar, eram os pais que escolhiam. Como Abraão, que já era muito velho e não podia viajar, mandou o seu servo Eliezer escolher uma noiva para Isaac, lá no meio da parentela dele, dos familiares dele, para que Isaac não se casasse com nenhuma filha dos cananitas, em cuja terra ele estava habitando ali em Canaã por mandato de Deus. Eliezer foi lá, trouxe Rebeca, e quando Rebeca chegou, passaram então 5 anos namorando Isaac e Rebeca, certo? Não namoraram nada. Encontrou, ele levou ela para dentro da sua tenda e consumou o matrimônio e se casaram no mesmo dia em que se conheceram. Então não tinha esse negócio de namoro, noivado, o que existe na Bíblia é casamento. O noivado também existe na Bíblia. O noivado existe na Bíblia em termos de promessa, tá? Por exemplo, a Maria, mãe de Jesus, né, que foi que concebeu do Espírito Santo, era noiva de José, porque ela estava já, desde a infância, prometida a José. Devia haver um acordo entre os pais de Maria e os pais de José, e os pais de Maria já haviam prometido Maria a José. Então ela não seria de nenhum outro, não teria nenhum outro namorado, nenhum outro noivo, porque ela já estava prometida, tá? Prometida. E o noivado é o quê? O noivado é um compromisso. Alguém que estava prometida passa a estar comprometida até o casamento.
Amém? Então era assim que funcionava nos tempos bíblicos. Com o ocidentalismo e a relativização do patriarcalismo familiar, então as pessoas agora estão vivendo no mundo do livre-arbítrio, essa coisa falsa, onde todo mundo acha e pensa que pode fazer o que quiser e escolher o que quiser e escolher quem quiser. E no meio dessa cultura maldita, nasceu então a questão de namoro, aonde quem escolhe não é mais os pais e quem escolhe são os próprios filhos. E o namoro, como todas as coisas malignas, começa como uma coisa assim, aparentemente boa. Mas a prova de que não é boa é que ela vai se transformando numa coisa horrorosa. Ela o liberalismo se transforma em libertinagem, e no início, junto com a palavra namoro, tinha alguma coisa ainda que vinha lá do patriarcalismo, tinha alguma coisa ainda que era sinal de respeito. Mas com o decorrer do tempo, não tem respeito praticamente nenhum nos namoros odiernos, nos namoros da atualidade. E nós estamos falando de namoro, mas namoro praticamente já caiu por terra, porque desde o final do século passado começou a existir aí um tal de ficar, em que começou também despretensiosamente. O ficar era só dar um beijinho, era só uma bitoca. O ficar era ficar com alguém, mas esse negócio já, um abismo já chamou outro abismo. Ficar hoje já é ter relação sexual. Entendeu? Já é relacionamento sexual. Portanto, né, que fazer os pais cristãos? Oriente seus filhos, já que agora não é o pai, a mãe mais que escolhe, mas é os próprios filhos quem escolhem. Nós não podemos mudar isso. Não conseguimos mudar isso. Talvez um ou outro, 1 em 1 milhão, consiga mudar isso. Já que os próprios filhos que escolhem, o pai e a mãe têm que pelo menos orientar os filhos a escolher bem. E a escolher com critério. E o primeiro critério é que tem que ser uma pessoa de Deus. Tem que ser uma pessoa de palavra de Deus, que ame a palavra de Deus, que seja obediente à palavra de Deus, seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa que tenha espiritualidade. Esse é o mínimo. Tá? E assim por diante. Muito bem, esse é o mínimo. Tem outras coisas que eu já falei ontem. E vamos passar então para o noivado. Quando esses namorados cumpriram essa época, que não tem data marcada, ou dia, meses e anos, alguns podem precisar de alguns meses, alguns podem precisar de alguns anos. Eu disse que o namoro cristão deve ter os ingredientes de espiritualidade e de conhecimento de Deus e conhecimento mútuo. É para os dois crescerem juntos na graça e no conhecimento de Deus. Não é para evoluir, o namoro não é para evoluir em contato físico. Evolução de contato físico começa a partir do momento em que esse casal ouvir dizendo: eu vos declaro marido e mulher. A partir do dia que eles ouvirem no casamento essa frase, eu vos declaro marido e mulher, a partir desse dia eles devem crescer no contato físico. Antes não. Antes o contato físico tem que ser limitado, porque senão vão pecar contra Deus, vão pecar contra o Espírito Santo de Deus. Porque se os dois são crentes, o corpo dos dois não pertence a eles, mas o corpo dos dois pertence ao Espírito Santo, é santuário do Espírito Santo, e a casa do Espírito Santo de Deus não pode ser profanada, e ai daquele que profanar o templo de Deus. Porque Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, mas habita em templos feitos pelas mãos dele, ou seja, nós, eu e você. Por isso, dentro
definição de santificação que existe em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 3. Dentro da santificação, que é a vontade de Deus, está lá escrito que cada um saiba usar com dignidade o seu corpo. E não é para entregar esse corpo à sensualidade. Tá? Não é para entregar esse corpo à sensualidade. É claro que quando alguém passa do namoro, tá? Do namoro para o noivado, além dessas coisas grandes e preciosas que eles têm que ter, uma verdadeira espiritualidade e um mútuo conhecimento através do diálogo, um conhecendo ao outro, lembrando que ao conhecer um ao outro, o namoro não é esse negócio ilusório que existe aí no mundo e até nos contos de fadas, que vai encontrar um príncipe encantado que seria o ícone de uma pessoa perfeita. O namoro é tomar consciência que os dois têm virtudes e os dois têm defeitos. O namorado tem que saber as virtudes e os defeitos da namorada. E a namorada tem que saber as virtudes e os defeitos do namorado e começarem agora, já no namoro, a ser um instrumento na vida do outro para corrigir isso o máximo possível, elevar um ao outro até mais próximo do que é o ideal de Deus. E para isso precisa de uma coisa muito forte e que também procede de Deus e que é a própria essência de Deus, que é o amor. Esse se tornou um dos problemas quando eram os pais que escolhiam a esposa do filho ou o marido para a filha. O problema é que quando muitos casos em que os pais escolhiam, se casavam sem amor, apenas por escolha patriarcal, apenas por escolha dos pais, e se casavam sem amor. E por aí a gente lê histórias de pessoas que eram prometidas, né, moças que eram prometidas para uma certa pessoa de uma outra família pelos pais, e havia acordo entre os pais, mas ela acabava se apaixonando por alguém que não era dessa escolha dos pais, e sofria muito porque estava prometida em casamento, diante da corte, diante da sociedade, todo mundo já sabia que ela estava prometida em casamento, que foram criados um para o outro, e ela se apaixonou por um outro lá. Né? Negócio de shakespeariano, né? Essas histórias aconteciam muito. E, por esse lado, eu vejo que foi útil a evolução para o namoro, onde os próprios filhos é que podem escolher. Então, em vez do pai ou a mãe escolher, o pai e a mãe dão os critérios da escolha e eles escolhem, porque a quem eles escolherem haverá maior probabilidade de amor. E eu vejo isso até com uma elucidação da palavra de Deus, porque Deus também nos escolheu por amor. Não fostes vós que me escolhestes, eu que vos escolhi a vós. Né? Então, Jesus escolheu a sua noiva. Tá? A igreja é o número dos eleitos de Jesus, aqueles que ele escolheu. Jesus, o pai mandou o filho ao mundo e falou: vai lá, escolhe a sua namorada, escolha a sua noiva, escolha a sua esposa. E Jesus vem e diz: eu vos escolhi. Então, nós temos que ter os mesmos critérios de Jesus, tá? Para essa escolha. E dentro dessa escolha tem que ter esse ingrediente sem o qual nada é possível, porque se eu tiver todas as coisas e não tiver amor, nada sou. Não é isso? 1 Coríntios capítulo 13 é o capítulo sobre o amor, que Paulo inicia dizendo: este é o caminho sobremodo excelente. O amor cobre uma multidão de pecados. Por quê? Não é que o amor faz vista grossa ao pecado, é que o amor ajuda os pecadores a lutarem contra o pecado. É o amor de Deus sobre nossas vidas que nos leva a lutar contra o pecado.
Aquelas pessoas que não estão lutando contra o pecado, estão acomodadas no pecado, elas não têm amor de Deus. Porque a Bíblia diz: se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Agora, nós que recebemos o amor de Deus, nós cada vez mais, por causa desse amor, lutamos contra o pecado. Quando um casal verdadeiramente tem amor entre eles, esse amor vai levá-los à autocorreção. Cada um a se corrigir e cada um a influenciar amorosamente na correção do outro. E isso começa do namoro. Ok? Isso começa do namoro. O amor tem que se aprofundar. Amor é algo que se aprofunda, tá? Através de conhecimento. O relacionamento com Deus, biblicamente falando, começa pelo temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas não é o fim da sabedoria. O fim da sabedoria é o amor. E quando ele tiver então o amor lança fora o temor. O amor lança fora todo medo. O princípio é o temor. Esse temor representa algumas coisas. Representa cuidado. Quando alguém começa a dirigir, ele tem que começar a dirigir com temor, com cuidado. À medida que ele vai pegando experiência, ele vai perdendo esse temor, porque se torna algo natural na sua vida. Todo relacionamento deve ser começado com certo temor. Ainda mais entre seres humanos. Entre seres humanos, há uma diferença entre o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com homens. No nosso relacionamento com Deus, não precisa ter medo. Pode entrar de cabeça nesse relacionamento. Pode se consagrar de primeira no relacionamento com Deus. Mas no relacionamento com homem nenhum, não. No relacionamento com o ser humano, você não pode ir começando entrando de cabeça. Você não pode ir começando se entregando totalmente a esse relacionamento. Você tem que ter critérios e dar cada passo com inteligência. Não deixa levar pela emoção. Emoção é coisa do coração, e Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, mais enganoso do que todas as coisas. E esse negócio de paixão, esse negócio de emoção, isso não é espiritual, isso é carnal, e aqueles que praticam as obras da carne não herdarão o reino dos céus. Nós não podemos ser carnais, não podemos ser levados por emoções, embora tenhamos emoções. Emoções é o tempero da vida, mas não é a comida da vida. Quando você come comida, você não come só tempero. Você coloca um pouco de tempero sobre a comida, para dar um gostinho na comida. Mas o que vai te alimentar é a comida e não o tempero. Emoções é o tempero da vida. Tem gente que só se deixa levar por emoções. Ou seja, alguém pode se alimentar só de tempero? Você chega no Pit Dog para comer um lanche. Hoje eu quero só o ketchup e a maionese. Não tem jeito. Não dá para comer só o tempero, né? O tempero é para temperar. As emoções é para temperar o nosso caráter, para temperar o nosso relacionamento, para temperar o nosso humor. Não podemos nos deixar levar pelas emoções. As emoções são apenas o tempero, são apenas o sinal de que nós estamos vivos aqui e por isso somos seres sensitivos, somos seres emocionais. Mas não podemos fazer com que a emoção seja o nosso prato preferido de cada dia. Não, nós temos que viver pela razão. Até o nosso culto a Deus tem que ser culto racional. Romanos 12:1, né? Este é o vosso culto racional. O culto não é emocional, embora possa haver emoções fluindo, porque estamos vivos e a emoção também é o tempero no nosso relacionamento com Deus. Mas os últimos
pseudo-avivamentos que vieram por aí afora não são avivamentos baseados em espiritualidade, são avivamentos baseados em emotividade, em emoções. As pessoas têm que sentir a presença de Deus. Não, fé não é sentimento. De vez em quando você pode ter alguma espécie de sentimento ligado à fé, mas a fé não é sentimento. Fé é uma certeza mesmo sem sentimento. Tá? Certeza, convicção, mesmo que não sentir nada. Então não podemos deixar levar pela carne. Esse negócio de entrar pela paixão aí e pela carne, isso é um abismo chamando outro abismo. Tem que usar a razão. Tá? Tem que usar a razão. Amor é diferente de paixão. Amor não é um sentimento. Amor é dom de Deus. Amor é essência de Deus. Quem tem Deus tem amor. E a maneira de comunicar esse amor vai depender dos relacionamentos. O principal relacionamento onde mais comunicamos amor de uma pessoa humana para outra pessoa humana será o casamento. Diferenciado será o amor desses pais com seus filhos. Diferenciado será o amor com outras pessoas de fora. E Jesus chegou até ao ponto de dizer que nós temos que amar até os nossos inimigos. Então temos que amar todo mundo na face da terra. Tá? Temos que amar todas as pessoas. A lei do amar ao próximo era no Antigo Testamento. E Jesus deu um novo mandamento para amar como Ele amou. Amar mesmo não sendo correspondido. Amar mesmo sendo odiado por aqueles que nós amamos. Agora, o amor conjugal é o amor entre dois seres humanos mais íntimo do que qualquer relacionamento com qualquer outro ser humano. Só não deve ser mais íntimo do que o nosso relacionamento com Deus. Porque mesmo antes do relacionamento conjugal, antes de ter relacionamento com a minha esposa, o relacionamento mais importante que eu tenho é o relacionamento com Deus. O relacionamento mais importante que ela tem é o relacionamento com Deus. Então Deus é amor. E esse é o amor que está lá dentro da palavra namoro. Já viu que na palavra namoro tem a palavra amor dentro? Tem a palavra amor dentro, porque aí tem que começar a ter um verdadeiro amor. E o verdadeiro amor não faz mal ao seu próximo. O verdadeiro amor faz bem ao seu próximo. Portanto, esse verdadeiro amor não vai levar esse próximo a se precipitar no pecado. Namorados que se amam não ficam sendo satanás um na vida do outro. Quando que um namorado e uma namorada são satanás um na vida do outro? Quando ficam tentando um ao outro. Eles têm que ser representantes de Deus na vida um do outro. Deus é amor, então eu não quero tentar você a nada. Eu quero só te amar, orar com você, conversarmos e nos preparar para o momento precioso que Deus poderá nos dar no futuro. Amém, queridos? É assim, né? Por isso que parece extraterrestre. Que coisa, isso não existe hoje. Isso não existe hoje. Que coisa horrível. Como está o mundo esquisito nos dias de hoje. Não é? Então, quando esse namoro se cristaliza, por quê? Apesar de no ocidentalismo o namoro ter se generalizado, o namoro não começou com generalização, mas com particularização. O que é uma particularização? É assim, o rapaz está crescendo, estudando, indo para a congregação, conhecendo em determinados ambientes muitas jovens. Mas o namoro, o casamento, ele tem já na cabeça, desde a formação que recebeu em sua casa, de seus pais, seus primeiros pastores, que o casamento determinado por Deus
é monogâmico e não poligâmico. Deus não aprova poligamia. O casamento instituído por Deus é casamento monogâmico. Porque o propósito de Deus é um casamento, uma família. E não mais casamentos e mais famílias, mas um casamento, uma família. O islamismo não é de Deus.